Como a ansiedade pode destruir oportunidades e sucesso na sua vida. Você já teve a sensação de que algo dentro de você está sabotando sua vida, bem no momento em que tudo parecia estar se encaixando? Já se sentiu ansiosa diante de uma boa oportunidade, mas recuou, mesmo sem entender por quê? A verdade é que muitas mulheres vivem presas em um ciclo silencioso, onde a ansiedade mina, pouco a pouco, seus planos, suas escolhas e seus resultados. E nem percebem o quanto isso tem custado caro. A ansiedade é uma das formas mais comuns e perigosas de autossabotagem emocional. Ela disfarça seus medos de prudência, seu pânico de perfeccionismo, sua insegurança de responsabilidade. Você se convence de que está esperando o momento certo, quando na verdade está fugindo de si mesma. E com isso, deixa passar amores saudáveis, portas abertas, propostas incríveis e ideias que poderiam mudar sua vida. Tudo isso porque está ocupada demais tentando controlar o que não pode ser controlado. A ansiedade te mantém no modo alerta. Seu corpo está aqui, mas sua mente está no futuro. E quando isso se repete todos os dias, você se torna uma espectadora da própria vida, assistindo suas oportunidades passando, suas relações se esvaziando, seus talentos sendo engavetados. Você se esconde. Você procrastina. Você adia conversas importantes, decisões necessárias, mudanças urgentes. E paga o preço com frustração, sensação de incapacidade e cansaço constante. Pior do que isso, a ansiedade afeta diretamente sua autoconfiança e autoestima. Você começa a acreditar que não é capaz, que não merece, que não está pronta. E cada vez que deixa de agir, reforça essa narrativa interna. Assim, o ciclo se repete. Mais ansiedade, mais medo, mais bloqueio, menos você. Mas é possível romper esse ciclo. Não com fórmulas mágicas, nem com frases prontas, mas com consciência, clareza e ação. Neste vídeo, vamos mergulhar juntas nos efeitos profundos e ocultos da ansiedade na sua vida, te mostrando como ela rouba seu sucesso, seu brilho e sua paz. E mais do que isso, vamos caminhar, passo a passo, em direção à cura. Porque a vida que você quer construir precisa de você inteira, e não paralisada pelo medo. Agora é hora de escolher diferente. Respire fundo, silencie o ruído, e permita-se escutar o que sua alma tem tentado dizer há tanto tempo. Você merece viver com leveza, coragem e presença. Quando a ansiedade toma decisões no seu lugar, a ansiedade raramente grita. Ela sussurra. Disfarçada de intuição, cautela ou até bom senso, ela entra em sua mente e te convence de que é melhor não tentar. Ela te faz revisar uma mensagem 1000 vezes antes de enviar, ensaiar conversas importantes que nunca acontecem, recusar convites por medo de não dar conta. Aos poucos, você não percebe mais a diferença entre o que quer fazer e o que teme fazer. Quando a ansiedade decide por você, ela não apenas altera o caminho. Ela muda quem você é no processo. A mulher espontânea dá lugar à mulher controladora. A mulher ousada cede espaço à mulher que evita riscos. A mulher confiante desaparece, e em seu lugar surge alguém cheia de dúvidas, travada pela expectativa de falhar, de ser julgada, de ser rejeitada. E o mais cruel: isso acontece de forma silenciosa e gradual. Quando você percebe, está vivendo uma vida pequena demais para o tamanho da sua alma. Essa paralisia emocional não surge do nada. Ela é resultado de anos tentando agradar, se encaixar, evitar conflitos, esconder dores. A ansiedade se alimenta dessas camadas de repressão. Cada engole o choro, cada não fala isso agora, cada deixa para depois, cria o terreno perfeito para ela florescer. E ela floresce. Em crises repentinas, insônia crônica, dores que a medicina não explica, e uma sensação persistente de que algo está sempre prestes a dar errado. É assim que ela destrói oportunidades. Você tem ideias, mas não executa. Tem talentos, mas não mostra. Tem desejos, mas não assume. A vida vai ficando em espera, como se você estivesse sempre se preparando, mas nunca pronta. E aí vem o tempo, implacável,
mostrando tudo o que você poderia ter vivido, mas não viveu. E o sucesso? Ele não depende apenas de esforço. Ele exige presença, clareza e coragem. A ansiedade distorce a realidade. Ela te faz duvidar das pessoas, dos caminhos, de si mesma. E onde há dúvida constante, não há decisão firme. Sem decisão, não há direção. E sem direção, não há conquista verdadeira. Só cansaço e mais frustração. Mas há algo poderoso nesse reconhecimento. Quando você percebe que está permitindo que a ansiedade decida por você, você também se dá a chance de recuperar o comando. De olhar para essa voz que te sabota e dizer: agora, quem decide sou eu. Com medo mesmo, mas com consciência. Com tremor nas mãos, mas com verdade no coração. Não se trata de eliminar a ansiedade da sua vida. Ela é parte da sua sensibilidade, da sua história, do seu sistema emocional. Mas você pode colocá-la no lugar certo. Ela não é sua líder. É apenas um sintoma. E o que te cura não é o controle, é a verdade. A autossabotagem silenciosa que impede sua evolução, a ansiedade não se apresenta como inimiga. Pelo contrário, ela se disfarça de proteção. Ela te convence de que é melhor esperar mais um pouco, que talvez não seja a hora certa, que ainda falta algo para você ser suficiente. É assim que ela começa a sabotar silenciosamente a sua evolução. Não como um grito, mas como um eco interno que repete: você não está pronta. Essa autossabotagem não é visível de imediato. Às vezes, ela se esconde nos seus "eu só estou cansada", "não tenho tempo agora", ou "quando tudo melhorar, eu faço". Você racionaliza, se convence de que está tudo bem em adiar sonhos, em dizer sim quando queria dizer não, em evitar aquilo que mais deseja por medo de não dar conta. Mas lá no fundo, uma parte sua grita por mudança. E você sente. Sente que está se apagando. A mulher que se sabota por medo não está sendo fraca. Ela está sendo ferida. Ferida por rejeições antigas, por críticas que ainda ecoam, por traumas não tratados. Cada vez que você hesita por medo de falhar, existe uma memória emocional ali, te dizendo que tentar de novo pode machucar. E é verdade, pode. Mas o que você não percebe é que continuar fugindo também dói. Dói lentamente, todos os dias, em silêncio. A ansiedade transforma cada passo em um campo minado. Você analisa demais, busca aprovação em cada movimento, se compara com pessoas que parecem estar sempre à frente. O resultado é um ciclo de paralisia. Você pensa, sente medo, se trava, se culpa por se travar e volta ao ponto inicial, cada vez mais insegura e distante da mulher que poderia ser. Essa armadilha te afasta do sucesso não apenas profissional, mas pessoal. Você não se permite viver relações profundas, não assume o espaço que merece, não se posiciona com a força que tem. E tudo isso porque, em algum momento, acreditou que precisava ser perfeita para ser aceita. E perfeição, minha amiga, é a maior ilusão que a ansiedade alimenta. Começar a se libertar desse ciclo exige consciência. Exige que você se observe com verdade, sem julgamento. Que reconheça onde está se sabotando, não para se punir, mas para se resgatar. Quando você percebe que a ansiedade não é uma sentença, mas um sintoma, você começa a mudar. Muda o tom com que fala consigo mesma. Muda as perguntas que faz. Muda a forma como se posiciona diante da vida. Fortalecer o amor próprio é o primeiro passo para romper essa corrente. Porque quando você se ama, mesmo com medo, você se move. Quando você se respeita, mesmo insegura, você se posiciona. E quando você se escolhe, mesmo com dúvidas, você começa a reconstruir sua identidade. Não mais como a mulher que teme, mas como a mulher que enfrenta. E essa reconstrução não precisa de plateia. Ela precisa de verdade. O ciclo de comparação que distorce sua identidade. Você começa o dia bem, até abrir o celular. Em segundos, sua mente é bombardeada por imagens de vidas que parecem perfeitas, conquistas que parecem fáceis, sorrisos que não mostram cansaço.
Você diz a si mesma que está só observando, mas, sem perceber, começa a se medir, a se comparar, a se diminuir. É assim que a ansiedade se alimenta, da ilusão de que você está ficando para trás. A comparação é uma das raízes mais tóxicas da ansiedade. E a mais traiçoeira. Ela se apresenta como motivação, mas, na verdade, paralisa. Em vez de te impulsionar, ela faz com que você duvide de cada passo que dá, porque diante do sucesso alheio, o seu parece pequeno. Diante da segurança do outro, a sua insegurança cresce. E o que era para ser uma inspiração se torna um peso insuportável. Você começa a desconfiar de si mesma. Duvida da sua intuição, do seu ritmo, da sua história. Acredita que está atrasada, que não fez o suficiente, que algo em você precisa mudar para ser aceita, amada ou valorizada. Mas o que você não vê é que ninguém exibe suas dores. Ninguém publica suas falhas, seus medos, suas noites em claro. Você está se comparando com um recorte, com uma vitrine, e perdendo a conexão com a sua verdade. A ansiedade se intensifica quando você tenta se moldar ao que vê, em vez de se escutar. Quando você tenta repetir fórmulas, seguir padrões, agradar a todos, isso vai minando sua autenticidade. Aos poucos você vai se adaptando, se editando, se anulando. E o preço que se paga por isso é alto. Você perde a paz, perde a presença, perde a si mesma. E aqui mora um dos maiores perigos. Quanto mais você se distancia da sua essência, mais a ansiedade te domina. Porque ela se fortalece no vazio, no silêncio entre quem você é e quem está tentando ser, no abismo entre o que deseja e o que finge querer para caber nos espaços que não foram feitos para você. Para romper esse ciclo, é preciso um movimento de coragem, o de voltar para dentro, de olhar para a sua história com amor, com compaixão, com respeito, de aceitar o seu ritmo, o seu tempo, o seu processo. E, principalmente, de se lembrar de que não existe atraso quando você está no caminho certo para você. Cada passo seu tem valor. Cada queda sua tem sentido. Cada recomeço seu é sagrado. Autoconhecimento não é um luxo. É uma necessidade. É através dele que você descobre o que é verdadeiramente seu. É com ele que você aprende a se proteger da comparação, a filtrar o que entra na sua mente, a escolher onde colocar sua energia. E quando você começa a se nutrir de verdade, de presença, de propósito, o sucesso que você busca lá fora começa a nascer dentro de você. E não há ansiedade que resista a uma mulher inteira em sua verdade. Ansiedade paralisa sua capacidade de decidir, e por isso você trava. A ansiedade não grita, ela sussurra. Sussurra dúvidas, medos, perguntas sem respostas. E são esses sussurros que silenciam a sua capacidade de decidir. Não porque você não saiba o que quer, mas porque você começa a duvidar se pode, se deve, se é o momento certo. A ansiedade te paralisa não com o peso das escolhas, mas com o medo de errar. E nesse medo, você congela, adia, se sabota. Muitas mulheres vivem uma vida inteira esperando um sinal claro, um momento perfeito, uma certeza absoluta. Mas a verdade é que esse momento nunca chega, porque a ansiedade se encarrega de apontar 1000 caminhos ao mesmo tempo, enquanto te convence de que nenhum é seguro. Você pensa, repensa, analisa demais, e no fim não escolhe. Ou escolhe com culpa, ou escolhe com medo. E mesmo quando escolhe, segue desconfiando de si. É assim que a ansiedade destrói oportunidades, fazendo você acreditar que precisa estar 100% pronta para agir, que precisa controlar todas as variáveis, prever todos os cenários, agradar a todos, e enquanto espera, você vê portas se fecharem, chances escaparem, sonhos envelhecerem dentro de você. O tempo passa, e o que fica é um sentimento amargo de frustração e impotência. A raiz disso está na sua relação com o erro. Desde cedo, muitas mulheres aprendem que errar é fracassar, que falhar é sinônimo de incapacidade. Mas a verdade é que errar faz parte do caminho. Ninguém acerta tudo. Ninguém tem controle sobre o futuro.
E quanto mais você exige perfeição de si mesma, mais alimenta a ansiedade. Porque não existe vida perfeita, apenas escolhas reais. E escolhas reais carregam riscos, mas também possibilidades. Romper esse ciclo exige um recomeço interno. Mudar a forma como você se enxerga diante das decisões. Você não precisa ter certeza absoluta. Precisa ter conexão com a sua verdade. Precisa escutar sua intuição, acolher seus medos sem se submeter a eles, e lembrar que cada passo dado com consciência é um avanço, mesmo que pequeno. A autoconfiança não nasce do controle. Ela nasce da ação. Cada vez que você decide, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você envia uma mensagem para si mesma. Eu confio em mim. E essa confiança é o antídoto mais potente contra a ansiedade. Porque ela te devolve o poder. Ela te reposiciona no centro da sua vida. Ela te lembra que você não precisa de garantias externas quando tem raízes internas fortes. E quanto mais você pratica o ato de escolher com presença, mais você fortalece seu amor próprio. Porque se respeitar também é isso. Reconhecer que você tem o direito de decidir, de mudar de ideia, de começar de novo, de construir a vida que deseja, sem precisar da aprovação de ninguém. Você não está travada. Você está se reencontrando. E a coragem de decidir é o que te liberta. A ansiedade distorce sua imagem e te faz duvidar do seu valor. Você já se pegou olhando para si mesma e se perguntando: será que sou suficiente? Essa dúvida não surgiu do nada. Ela foi semeada silenciosamente, dia após dia, por pensamentos ansiosos que minaram sua visão sobre si mesma. A ansiedade é como um espelho quebrado. Você se olha, mas não se enxerga inteira. Vê apenas fragmentos distorcidos, aumentados em dor, diminuídos em valor. Mesmo quando elogiada, você não acredita. Quando conquista algo, minimiza. Quando alguém te reconhece, você questiona se é verdade. Essa autossabotagem constante não é falta de inteligência, nem de potencial. É a ansiedade distorcendo sua percepção, alimentando uma narrativa interna de desmerecimento, como se tudo o que você é, faz ou sente precisasse de validação externa para ser real. Você pode ser a mais dedicada, a mais sensível, a mais competente. Mas se a ansiedade estiver comandando sua mente, nenhuma dessas qualidades será suficiente para te fazer sentir segura. Porque ela cria ruídos internos tão altos que você deixa de ouvir a sua própria verdade. E nessa confusão mental, você começa a aceitar migalhas, a se contentar com menos, a se esquecer do que merece. O perigo disso é profundo. Quando a ansiedade domina sua autoimagem, você começa a se relacionar com base na carência e não na consciência. Aceita relacionamentos onde é pouco vista. Fica em ambientes que te diminuem. Evita se posicionar por medo de parecer difícil ou arrogante. E aos poucos, sua identidade se molda às inseguranças, e não à sua essência. É preciso entender que a ansiedade não te define. Ela apenas está presente. E quanto mais cedo você aprender a separar o que é sintoma do que é verdade, mais autonomia emocional você conquista. Você não é fraca por sentir medo. Você não é insegura por ter dúvidas. Você é humana. Mas é uma humana que pode se curar, se reposicionar, se reerguer. Esse recomeço começa com uma mudança de lente. Você precisa reaprender a se olhar com os olhos certos. Os olhos da compaixão, da clareza, da verdade. Precisa sair do ciclo de comparação e voltar ao centro da sua jornada. O valor que você tem não depende de performance, de aprovação, de sucesso imediato. Seu valor é intrínseco. Está em quem você é, não apenas no que você faz. Quando você começa a enxergar a si mesma com mais amor e menos julgamento, o mundo começa a responder diferente. Porque o modo como você se trata define o que você tolera. E quando você se trata com respeito, com dignidade, com carinho, você passa a criar limites mais saudáveis, a exigir relações mais verdadeiras e a se mover com mais confiança. A ansiedade tenta te convencer de que você é menos, mas o autoconhecimento
te lembra de que você é inteira, e é essa lembrança que você precisa cultivar todos os dias, para não deixar que os ruídos internos calem sua voz mais profunda. Aquela que sabe, no fundo, que você é digna de tudo aquilo que ainda sonha viver. A ansiedade paralisa suas decisões e te prende em ciclos de autossabotagem. Você já sentiu que sempre que está prestes a mudar, algo dentro de você te trava? Que toda vez que tenta sair do lugar, sua mente inventa 1000 justificativas para continuar como está? Esse é um dos efeitos mais cruéis da ansiedade. Ela paralisa suas decisões. E pior, te faz acreditar que não está pronta, não é capaz, ou que não é o momento certo. O problema é que esse momento certo nunca chega quando se vive sob o domínio da ansiedade. Ela se disfarça de lógica, de prudência, de cautela. Mas por trás disso, o que existe é medo. Medo de errar, de não ser aceita, de se arrepender, de não dar conta. E esse medo vai te conduzindo lentamente para um estado de espera constante. Você espera se sentir confiante para agir. Espera ter certeza para escolher. Espera o medo passar para tomar uma atitude. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas virá antes da decisão. Elas vêm depois. A ansiedade cria um looping emocional. Você sente medo, então adia. Ao adiar, se frustra. Ao se frustrar, se culpa. E ao se culpar, se sente ainda mais insegura. É uma roda que gira sem parar e que vai drenando sua energia, seus sonhos, suas oportunidades. Enquanto isso, a vida acontece lá fora. As chances passam. As portas se fecham. E você se vê presa entre o desejo de mudar e o pavor de se mover. Essa autossabotagem silenciosa é alimentada por pensamentos que soam racionais, mas que são profundamente destrutivos. Melhor não tentar agora. Talvez depois. E se não der certo? Esses pensamentos parecem proteger, mas na verdade te aprisionam. Eles mantêm você no conhecido, mesmo que o conhecido esteja te machucando. Porque, para a mente ansiosa, sofrer é mais aceitável do que arriscar. Só que viver assim é se condenar a uma existência incompleta. É carregar dentro de si o peso de tudo aquilo que poderia ter sido. É conviver com o eco de escolhas não feitas, caminhos não trilhados, versões de si mesma que nunca se manifestaram. E nenhuma dor é mais amarga do que a de se abandonar por medo. O caminho para quebrar esse ciclo começa com um pequeno ato de coragem. Não precisa ser radical, nem perfeito. Precisa ser verdadeiro. Dizer sim a algo que você vinha adiando. Dizer não a algo que te machuca. Escolher por você, ainda que tremendo. Cada escolha que nasce da sua verdade enfraquece o domínio da ansiedade e fortalece a sua autonomia. Decidir, mesmo com medo, é o que te liberta. Porque a segurança não nasce da ausência de riscos, mas da repetição de escolhas conscientes. Quando você se permite agir apesar da ansiedade, começa a provar a si mesma que é mais forte do que pensava. E essa força, uma vez acessada, se torna impossível de ser esquecida. A transformação que você tanto deseja está do outro lado da sua decisão mais adiada. Não deixe que a ansiedade continue dirigindo a sua vida. Assuma o leme. Escolha por você e verá que é possível, sim, reescrever sua história com coragem, verdade e ação. Como a ansiedade afeta seus relacionamentos e destrói sua autoconfiança. A ansiedade não é apenas uma sensação interna. Ela molda a forma como você se relaciona com os outros e com o mundo. Em vez de expressar o que sente, você começa a medir cada palavra com medo de parecer exagerada, chata ou fraca. Em vez de impor limites, você recua, se anula, evita conflitos. Em vez de se colocar com firmeza, você hesita. A cada vez que silencia sua verdade, um pedaço do seu amor próprio se esvai. A ansiedade faz com que você espere demais dos outros e de menos de si. Você deposita sua paz na aprovação alheia. Fica dependente de respostas, validações, presença, carinho. E qualquer oscilação no comportamento das pessoas te abala profundamente. Não porque você seja fraca,
mas porque está emocionalmente exposta. Sua autoestima se torna frágil, moldada pelos gestos e palavras de quem está ao redor. Isso gera relações desequilibradas. Você começa a aceitar pouco, a justificar ausências, a perdoar o imperdoável. E no fundo, sabe que está ultrapassando seus próprios limites, mas não consegue sair. O medo de ficar sozinha, de perder, de ser rejeitada, fala mais alto. A ansiedade não quer que você se posicione. Ela quer que você se mantenha em alerta, controlando tudo, prevendo tudo, tentando agradar a todos. Esse controle ilusório é uma prisão. Você tenta prever reações, antecipa dores, se adapta para evitar o desconforto. Mas, ao fazer isso, se distancia de quem você realmente é. Vai se transformando em alguém que reage, ao invés de viver. Alguém que se molda, ao invés de escolher. E quanto mais você se afasta de si mesma, mais fraca se sente. Até que a autoconfiança desaparece quase por completo. Aos poucos, você se esquece do seu valor. Esquece da mulher forte, inteligente, sensível e digna que é. Passa a duvidar da própria percepção, da própria intuição. Acredita que não sabe mais escolher, que precisa de alguém para guiar seus passos. E essa dependência emocional é alimentada diariamente pela ansiedade, que transforma cada relação em um campo de insegurança constante. É preciso interromper esse ciclo, e isso começa com um reencontro consigo mesma. Voltar a ouvir sua voz, honrar seus sentimentos, perceber seus limites. Você não precisa se perder para ser aceita, nem se anular para ser amada. Muito pelo contrário, quanto mais você se posiciona, mais respeito atrai. Quanto mais você se escuta, mais se cura. E quanto mais se cura, menos espaço a ansiedade encontra para te dominar. Relações saudáveis não nascem do medo, nascem da verdade. E a sua verdade é digna de ser ouvida, respeitada e honrada. Você merece se cercar de vínculos que acolham quem você é, não apenas o que você oferece. E isso só é possível quando você para de viver em função dos outros e começa, enfim, a se priorizar. Como a ansiedade destrói o presente e sabota o seu agora. A ansiedade tem o poder de te roubar o agora. Ela te prende ao que já passou e ao que ainda nem aconteceu. Enquanto sua mente está ocupada revivendo erros antigos ou antecipando tragédias que talvez nem existam, a vida real está passando. E você não está nela. Está congelada no tempo da preocupação. Está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E isso tem um custo alto. Você deixa de viver o que realmente importa. O momento presente é o único lugar onde a vida acontece. É onde estão seus sentidos, sua força, sua decisão. Mas a ansiedade não quer que você esteja aqui. Ela quer que você se perca em suposições, que duvide, que hesite. Ela quer que você ache que não é segura, que precisa prever cada passo antes de agir, que precisa se preparar para o pior, sempre. Como se viver em paz fosse um luxo reservado para depois que tudo estiver sob controle. Mas esse controle nunca chega. A ansiedade é insaciável. Quando uma preocupação se resolve, ela cria outra. Quando uma fase difícil termina, ela antecipa a próxima. Ela não permite descanso. E ao manter você refém do passado e do futuro, ela te impede de aproveitar o que tem hoje. As pessoas que te amam, as conquistas que já alcançou, o fôlego que ainda habita em você. O pior é que, quando não se vive o presente, perde-se também a capacidade de tomar decisões com clareza. Você começa a agir por impulso ou paralisia. Ora quer resolver tudo ao mesmo tempo, ora não consegue levantar da cama. E nesse vai e vem emocional, vai perdendo sua organização interna, sua paz, sua direção. A ansiedade distorce sua percepção da realidade, e o agora, que poderia ser um recomeço, vira um campo minado de pensamentos acelerados. Reaprender a viver o presente é uma das maiores chaves para vencer a ansiedade. E isso não significa ignorar o que sente, mas dar um passo consciente de cada vez. Trazer a atenção para sua respiração.
observar seus pensamentos sem julgá-los. Voltar para dentro. Recolher-se. Estar inteira em cada gesto. Estar presente até nas pequenas escolhas, como cuidar do corpo, ouvir sua intuição, se permitir descansar, ou apenas sentir o vento no rosto. É no presente que você pode mudar hábitos, interromper padrões, começar uma nova história. Mas para isso, é preciso sair do modo automático e se reconectar com a realidade. Sim, o passado te feriu, mas ele não define quem você é agora. Sim, o futuro é incerto, mas ele será construído a partir das escolhas que fizer hoje. E hoje, você pode escolher voltar para si. Respire fundo. Olhe ao redor. Sinta seus pés tocando o chão. Este é o único instante que você realmente tem. E ele merece ser vivido com consciência, com amor, com verdade. Porque quando você volta para o agora, você volta para si mesma. E ninguém, nem mesmo a ansiedade, pode tirar isso de você. Como a ansiedade destrói sua autoconfiança e paralisa suas escolhas. A ansiedade é uma sabotadora silenciosa da sua autoconfiança. Ela distorce sua percepção, fazendo com que você duvide de si mesma, mesmo diante das evidências mais claras de que é capaz. Você pode ter estudado, se preparado, vencido etapas importantes, recebido elogios, mas ainda assim ela sussurra. E se não for suficiente? E se você errar? E se te julgarem? E esse "e se" constante paralisa. É como se você estivesse sempre esperando a permissão do mundo para agir, para mudar, para se impor, para ser quem é. E enquanto essa permissão não vem, você hesita, se diminui, se adapta, adia decisões importantes e começa a buscar fora o que só poderia nascer dentro, segurança interior. A ansiedade faz com que você se sinta sempre em dívida com algo ou alguém, como se devesse provar, justificar, agradar, como se fosse preciso estar sempre um passo à frente para não decepcionar ninguém. E nesse movimento, você se desconecta de sua verdade. Começa a viver para responder expectativas. Começa a falar o que os outros querem ouvir, vestir o que esperam de você, aceitar o que já não te serve. Passa a duvidar do próprio discernimento, a não confiar em suas emoções, a ter medo de decidir por si mesma. Porque o medo de errar, de não agradar ou de ser julgada vira maior do que sua vontade de ser livre. A consequência disso é devastadora. Você terceiriza sua vida, permite que outros decidam por você, permite que os padrões te limitem, que a insegurança dite as regras, que a vergonha silencie sua intuição. E então, mesmo tendo tudo para dar certo, você começa a se sabotar. Recusa oportunidades por medo de não estar pronta. Recua de conversas importantes por medo de rejeição. Se cala em ambientes onde deveria se posicionar. E aos poucos, vai sumindo de si. Mas existe um ponto de virada. E ele começa quando você reconhece que a ansiedade mente. Ela não é sua verdade. Ela é uma distorção, uma ilusão alimentada por feridas, traumas, repetições. E quanto mais você a alimenta com dúvida, mais fraca a sua voz se torna. Mas quando você começa a agir mesmo com medo, a se afirmar mesmo tremendo por dentro, algo muda. Você passa a perceber que o medo não tem o poder que imaginava, e que agir, apesar da ansiedade, é o primeiro passo para reconstruir sua autoconfiança. É importante entender. Coragem não é ausência de medo. Coragem é caminhar com ele ao lado, mas não deixar que ele decida. É decidir mesmo na dúvida. É bancar suas escolhas mesmo sem garantias. É ouvir sua voz interna e dar a ela o espaço que merece. Porque é nessa escuta que a autoconfiança renasce. Quando você se respeita, mesmo sem a validação alheia. Quando você se escolhe, mesmo sem a certeza de acerto. Quando você se apoia, mesmo em dias de incerteza. Você não precisa ser perfeita para ser segura. Precisa ser verdadeira. E isso exige presença, paciência e prática. Você é capaz de reconstruir essa confiança, passo a passo, decisão por decisão,
até que sua vida comece a refletir quem você é de verdade, e não quem a ansiedade te fez acreditar que precisava ser. Ansiedade e autossabotagem. A verdade que você precisa enfrentar. Existe uma verdade incômoda que muitas vezes evitamos olhar de frente. Grande parte dos nossos fracassos, das oportunidades perdidas, dos relacionamentos que desmoronam, não acontecem por falta de sorte ou capacidade, mas por autossabotagem. E por trás dessa sabotagem, quase sempre está ela, a ansiedade. A ansiedade cria uma ilusão de controle, fazendo com que você acredite que se preocupar é se preparar. Que pensar em todas as possibilidades é uma forma de estar segura. Mas na prática, isso te aprisiona. Você entra em ciclos de procrastinação, repete padrões tóxicos, desiste de sonhos que nem chegaram a nascer, tudo em nome de um suposto cuidado, que no fundo é só medo disfarçado. Você sonha com uma vida diferente, mas hesita em dar o primeiro passo. Você quer se destacar, mas recua quando surge uma oportunidade real. Você deseja ser respeitada, mas tem medo de se impor. Você anseia por ser amada, mas não se permite ser vista de verdade. Essa contradição constante é exaustiva. Porque enquanto sua alma grita por mudança, sua mente insiste em manter você no mesmo lugar. Aquele em que tudo é conhecido, mas nada é pleno. O maior perigo da ansiedade não é o que ela te faz sentir, é o que ela te impede de viver. Ela te desconecta do presente, te faz viver no e se, no quando, no talvez, roubando a única coisa que você realmente tem, o agora. E é nesse agora que tudo pode começar a mudar. Não é quando você se curar por completo. Não é quando tudo estiver perfeito. É quando você decidir, conscientemente, interromper o ciclo. Essa decisão não depende da ausência de medo. Depende da presença de escolha. Depende de você escolher se movimentar, mesmo com o coração acelerado. De escolher se posicionar, mesmo tremendo por dentro. De escolher confiar, mesmo com todas as inseguranças tentando te paralisar. Não espere um dia ideal. Espere de si mesma a atitude. Esperar demais é uma forma sutil de adiar sua vida. Você não precisa estar pronta. Você precisa estar disposta. Disposta a bancar suas escolhas, a se frustrar, a tentar de novo, a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque a ansiedade grita, mas a coragem também. E ela começa a crescer quando você para de negociar sua liberdade com o medo. Você já tem tudo o que precisa para transformar sua vida. O que falta não é técnica, não é inteligência, não é apoio. O que falta é presença, é escolha, é ação. E nenhuma dessas coisas será entregue pela ansiedade. Todas elas só surgem quando você decide silenciar o ruído do medo e ouvir sua voz interior. A mesma voz que diz: você merece viver com plenitude, com verdade, com coragem. Não mais em guerra consigo, mas em paz com quem você é. Chegou a hora de parar de fugir da sua própria grandeza. A ansiedade vai continuar tentando te proteger de dores que talvez nem existam mais. Mas você não precisa mais dessa proteção. Você precisa de liberdade. E liberdade se constrói com escolha, com enfrentamento, com decisões pequenas e corajosas todos os dias. Esse é o seu momento. De parar de adiar, de parar de se sabotar, de parar de acreditar que a ansiedade é parte da sua identidade. Ela não é quem você é. Ela é o que você sente. E o que você sente pode ser transformado. A decisão é sua. Mais uma reflexão feita com amor, carinho e intenção, que ela chegue até você no momento certo e te inspire na sua mudança. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.